Hoje vamos conhecer duas mulheres que aparecem em apenas 2 versículos da Bíblia, mas que têm muito a nos ensinar. Seus nomes são Evódia e Sintique. Eram mulheres provavelmente de origem grega, baseada nos seus nomes, membros ativas da igreja em Filipos, colaboradoras diretas do apóstolo Paulo. A história delas fala de algo que toda mulher, toda liderança, toda comunidade conhece muito bem: o conflito. Mas fala também de reconciliação, de identidade e de unidade. Em Filipenses 4, verso 2 e 3, Paulo escreveu: Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Repare que Paulo não ordena, ele suplica. Um conflito entre duas líderes na igreja de Filipos chegou a tal ponto que o apóstolo Paulo, mesmo longe, dentro da prisão, precisou intervir. A Bíblia não nos conta a causa do conflito. Se foi uma discordância teológica ou uma divergência em como organizar algum departamento ou um evento da igreja, se foi um mal-entendido que ganhou proporções maiores do que deveria. Enfim, não sabemos o motivo. O que sabemos é que o conflito ganhou tamanha proporção que começou a afetar a saúde da igreja local, a ponto de Paulo reservar 2 versículos de sua carta para orientar, pedir, suplicar que a reconciliação acontecesse. Note que Paulo as coloca no mesmo nível. Nenhuma é colocada como certo e a outra errada. Existem conflitos que nascem entre 2 posições corretas. Nem tudo é preto no branco, certo ou errado. As duas têm o mesmo histórico de serviço, o mesmo chamado, o mesmo nível de fidelidade ao evangelho. Sim, ambas são líderes e isso já nos diz que são mulheres fortes, capazes de influenciar ambientes e pessoas. São mulheres ungidas e preciosas para a obra. No entanto, elas não estão isentas da realidade humana. Possuem personalidades diferentes, temperamentos fortes, o que é típico nos líderes, e elas discordam entre si. Os conflitos acontecem, nós não estamos imunes a eles simplesmente por sermos mulheres de Deus, engajadas na obra, estudiosas da palavra, mulheres que buscam a santificação e os dons do Espírito. E passar por essas situações não significa fracassar na fé. É simplesmente a natureza humana e todas nós estamos susceptíveis a ela. A grande questão aqui, que eu quero chamar a sua atenção para isso, é o que nós fazemos diante desses conflitos. A intervenção de Paulo me chama a atenção em 2 aspectos. O primeiro, o amor com que ele a faz. Ele não ordena, ele não impõe, ele pede, ressaltando ainda o valor que ambas tinham na obra do Senhor, relembrando da cooperação delas na causa do Evangelho e ainda reforçando a identidade delas quando afirma: cujos nomes estão no livro da vida. Sim, nós pertencemos ao Senhor, somos filhas de Deus, essa é a nossa identidade. E precisamos agir como tal, como filhas do Rei. Segundo aspecto que me chama a atenção no pedido de Paulo é que ele pede que um mediador ajude as 2 irmãs a restaurarem o relacionamento. Para a resolução de alguns conflitos, vez ou outra, nós precisaremos de uma terceira pessoa para nos auxiliar. E isso não é fraqueza nem falta de maturidade espiritual. Não precisamos e nem devemos fazer tudo sozinhas. Vemos Jesus entregando um modelo aos seus discípulos. Até para propagar o evangelho, eles foram enviados como? De 2 em 2. Deus não nos chamou para vivermos sozinhas, independentes umas das outras. Ele mesmo define a igreja como corpo de Cristo. É um só ser. Nós precisamos uns dos outros, inclusive para resolver alguns conflitos, estabelecer limites de ação ministerial, não ultrapassar o campo de ação da minha irmã, lembrar que eu estou ali servindo na igreja para somar e não para subtrair. Respeitar o chamado e a ação ministerial uma das outras. A unidade do corpo de Cristo é preciosa para o Senhor e nada deve ficar acima disso. Somos todas responsáveis pela unidade. Quando há conflito entre líderes, entre uma parte do corpo,
toda a igreja sente, todo o corpo percebe. A reconciliação é da vontade de Deus, sempre. Lembra do texto de Mateus 5? Se trouxer a tua oferta ao altar, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois vem e apresente a tua oferta. Precisamos dar a importância que Deus dá aos nossos relacionamentos. Não podemos optar por desviar de tal irmã dentro da igreja porque não a suportamos, torcer o nariz quando somos escaladas para servir no mesmo dia que aquela irmã, preferir atravessar para o outro lado do templo, tudo para evitar encontrar a tal pessoa. Não. Deus nos chama a reconciliar. Viver o evangelho é seguir à risca o que ele nos ensina. E não conseguimos reconciliar com quem nos feriu com a nossa própria força. Há situações em que isso é muito, muito difícil. E eu realmente imagino que foi esse o caso de Evódia e Sintique. Caso contrário, nem saberíamos da existência de um conflito entre elas. Somente através da ajuda do Senhor nós conseguiremos trilhar o caminho da reconciliação e manter a unidade do corpo de Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa, trazendo sempre à nossa memória que o conflito não tira o nosso nome do livro da vida. Que o amor de Deus por nós não é suspenso quando damos mais vazão à nossa natureza humana, e que a graça de Deus continua nos alcançando, mesmo quando falhamos nas nossas relações. E que esse amor e a graça de Deus nos conduz a viver de forma digna do Evangelho, optando sempre por obedecer a Deus, que nos ensina na sua palavra. Que você não apenas vença os seus conflitos e reconcilie com quem te feriu, mas que você também seja uma mulher mediadora, uma mulher usada com graça e poder para ser canal de reconciliação na vida da igreja.